Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Ora viva, mais uma vez estamos aqui no canal para mais um dia de aposta e agora a contar para o nosso dia 6 de junho de 2024. Para você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for deixar aqui. Estamos há exatamente uma semana sem perder, hoje fechamos uma semana sem perder. Você que venceu connosco, deixe nos comentários como é que está sendo essa experiência pós grandes campeonatos da Europa, porque estamos a apostar em campeonatos do mundo e que felizmente as nossas análises estão a bater muito certo, muito certeiras, e esperemos que as equipes continuem se comportando conforme as análises, porque isso nos ajuda bastante a lucrar. Principalmente para nós que fazemos das apostas nossa fonte de renda extra. A gente precisa de faturar um montante diariamente para que possamos exercer as nossas atividades do dia a dia e tudo mais. Agora, para você que já é inscrito no canal, por favor, pedimos sinceramente que deixem o seu like, porque isso nos ajuda bastante mesmo a crescer aqui no YouTube. Agora, quanto à ficha de hoje, exatamente hoje, dia 5 de junho de 2024, já entraram no primeiro jogo e acho que tem jogo das 20, nesse momento já não lembro porque estou a gravar assim sob pressão, ainda não confirmei a ficha de hoje, mas já dei uma vista de olho ali e tal, assim de passagem, e já vi que alguma coisa boa virá mais hoje também. Então vamos às análises. Temos aqui 0 horas, Cuiabá contra Vitória. Estamos aqui a segunda rodada da segunda divisão do Brasil. Temos o 19º contra o 20º colocado da tabela classificativa da série A, perdão, não é a segunda, é a primeira. E temos aqui o Cuiabá, que vem com o histórico de duas vitórias. Onde é que anda o Cuiabá? Ok. O Cuiabá vem com o histórico de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, marcou 6 golos e sofreu apenas 2. Vai enfrentar Vitórias, que vem com um histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas. 5 golos marcados e 10 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Cuiabá, 1 empate e 2 vitórias para o Vitória necessariamente. Então, dados complementares, vemos aqui o Cuiabá que teve menos de 2 golos e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Vitória perdeu 7 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Vitória perdeu fora de casa em 4 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Vitória sofreu gol primeiro em 7 dos últimos 8 jogos. Então, em confrontos diretos, vemos um Vitória que ganhou, empatou 3 dos últimos 4 jogos que fez contra o Cuiabá, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e o Cuiabá marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar com menos 3.75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h da manhã, temos segunda divisão do campeonato equatoriano. Vemos aqui o Cuniburo contra 9 de outubro. Estamos aqui na segunda divisão. É o primeiro colocado contra o 10º da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos um Cuniburo que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 7 golos marcados e 2 golos sofridos. Vai enfrentar o 9 de outubro, que vem com um histórico de 0 vitórias, 4 empates e 1 derrota, marcou 4 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos tivemos 3 vitórias para o Cuniburo, teve 1 empate e 1 vitória para o 9 de outubro. Então, para essa partida, vemos aqui um Cuniburo que dentro de casa, jogando em casa, ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 5. E o 9 de outubro, fora de casa, não venceu nenhum, empatou 1 e perdeu 4, marcou apenas 4 golos fora de casa. É uma equipe que marca muito pouco e jogando contra o Cuniburo perdeu todas as vezes
Então, para essa partida a gente vai fechar em Uniburu, ganha ou empata. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h15 temos aqui Arsenal de Saride contra Vales a contar pelos 16 avos da Copa da Argentina. Temos aqui o Arsenal. Ok, temos aqui o Arsenal que vem com um histórico de apenas uma vitória, um empate, 3 derrotas, marcou apenas um gol e sofreu 5 nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar o Vales, que vem com um histórico de também uma vitória, 3 empates e uma derrota, marcou 5 gols e sofreu 6. Já nos confrontos diretos, o Arsenal não venceu nenhum, teve 3 empates e 2 vitórias para o Vales. E dentro de casa, o Arsenal venceu 2 vezes, empatou uma e perdeu 2. Marcou apenas 2 golos e sofreu 4. Já o Vales, fora de casa como visitante, ganhou uma vez, empatou uma, perdeu 2 e empatou 2, perdeu 2 e ganhou uma vez apenas. Marcou 5 golos fora de casa e sofreu 5 golos também. 6 golos, e em confrontos diretos o Vales ganhou apenas uma vez, teve 4 empates entre estas duas equipes. Então, para este jogo, a gente vai ficar com menos 3 pontos e 75, menos 3 gols de 75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em pontos, pulamos já para o período das 20. Temos aqui o Esportivo Emiliano contra o Tucuari a contar pela 22ª rodada do campeonato paraguaio. Eu sei que está certo, é o 8º contra o 10º colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos o Esportivo Emiliano, que vem com um histórico de uma vitória, 0 empate e 4 derrotas, marcou 3 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Tucuari, que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 7 golos marcados e 17 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 3 empates para o Esportivo Emiliano, 3 vitórias para o Esportivo Emiliano, 2 empates e 0 vitórias para o Tucual. E em dados complementares vemos o Esportivo Emiliano, que venceu 3 dos últimos 4, sofreu golos e marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. O Esportivo Emiliano venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, enquanto que o Tucuari ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos, o Esportivo Emiliano ganhou e empatou em 7 dos últimos 7 jogos, teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7, e Tucuari marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,70. Peraí, deixa cá ver uma coisa. Deixa cá ver, só para ter certeza das nossas entradas. Ok, para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. E dito isso, a gente vai pular para a análise dos palpites do jogo seguinte. 16h30 temos aqui o MC Alger contra Belouizdad. Não me obrigam a falar esse nome mais uma vez. É a 20ª rodada do campeonato argelino. Aqui estamos diante do primeiro contra o segundo colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde vamos encontrar o MC Alger, que vem com um histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, 5 golos marcados e 3 golos sofridos. É o primeiro lugar do campeonato e vai jogar em casa. Já o seu adversário, que não vou pronunciar o nome, por favor, não me obriguem, vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 3 golos marcados e 3 golos sofridos. Já em confrontos diretos teve uma vitória para o MC Alger, outra vitória também para o Belouizdad e teve 3 empates. E em dados complementares, temos o MC Alger, que ganhou e empatou 26 dos últimos 26 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Já o Belouizdad não venceu 5 dos últimos 6 jogos. Já nos confrontos diretos, o Belouizdad ganhou e empatou 8 dos últimos 9 e teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em MC Alger ganha ou empata, ou menos 3.75 também vinha muito a calhar para esse jogo. Mas dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte.
Ainda 16 horas e 45 temos Constantino contra Oran. Estamos aqui diante do terceiro contra o 14º colocado da tabela classificativa do Campeonato Argelino, onde encontramos o Constantino, que vem com um histórico de 2 vitórias, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Perdão, uma vitória, 3 empates e uma derrota, já sei que está certo. Marcou 5 golos e sofreu 4. Vai enfrentar o MC Oram, que vem com um histórico de 4 vitórias, um empate e 0 derrotas, 7 golos marcados e apenas 1 golo sofrido. E em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Constantino, 2 empates e 2 vitórias para o Oram. Dados complementares, encontramos aqui o Constantino, que ganhou e empatou 13 dos últimos 14 jogos, teve a mais marcou em 3 dos últimos 4, e Constantino marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Já o Oran não venceu 3 dos últimos 4, teve menos 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, e Oran ganhou e empatou em 9 dos últimos 10 jogos, isso em confrontos diretos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3.75 e pular então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o nosso dia 6 de junho de 2024. Sem esquecer que a gente precisa muito do seu like. Se você chegou até aqui, por favor, sente o dedo no like. Não custa nada, leva apenas 1 segundo, mas significa muito para nós. Dito isso, sem mais enrolação, a gente vai pular agora em tela cheia para ver os nossos resultados. Sem muita enrolação, amanhã 0 horas temos aqui Cuiabá contra Vitória. Chegamos com Cuiabá ganhou empate em menos de 4.5 e o Sportivo Amiliano contra o Taquari ficamos com nada de 4 golos, ou seja, nós não precisamos de 4 golos nesse jogo, pode ter todos os números que eles quiserem, mas menos exatamente 4. E dito isto, o nosso número do ID é este que aparece aqui na nossa tela. E agora vamos nos preparar então para finalizar o nosso vídeo, porque vocês precisam apostar e a gente precisa nos focar em gravar o vídeo já de depois de amanhã, porque não queremos deixar vocês sem palpites, sem apostas, sem vídeos, porque a gente vive de apostas e não queremos perder nenhum dia de entrada. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre Handicap Asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.